Olá a todos, aqui quem fala é o professor Tiago, professor de Química do IFMG Campus Ouro Branco. Hoje eu trouxe para vocês uma questão muito importante do Enem de 2020, que trata sobre o termo estequiometria, muito cobrado na Química. Praticamente todos os anos a gente sabe que o Enem vai cobrar pelo menos uma questão de estequiometria, não é verdade? E além disso, essa questão é extremamente importante porque ela traz o potencial de utilização dos carros elétricos, que visam principalmente a diminuir a emissão de gases como o CO2 que causam o aquecimento global e são responsáveis pelo efeito estufa, ok? Então vamos ler a questão e entender o que precisamos fazer para resolvê-la. Pois bem, o crescimento da frota de veículos em circulação no mundo tem levado à busca e desenvolvimento de tecnologias que permitam minimizar emissões de poluentes atmosféricos. O uso de veículos elétricos é uma das propostas mais propagandeadas por serem de emissão zero. Podemos comparar a emissão de carbono na forma de CO2. Aí está a massa molar igual a 44 gramas por mol, para os dois tipos de carros, a combustão e elétrico. Considere que os veículos tradicionais a combustão, movidos a etanol, cuja massa molar aí é igual a 46 gramas por mol, emitem uma média de 2,6 mol de CO2 por quilômetro rodado. E os elétricos emitem o equivalente a 0,45 mol de CO2 também por quilômetro rodado, tanto considerando as emissões tanto na geração quanto na transmissão de eletricidade. A reação de combustão do etanol, a equação química, pode ser representada pela equação C2H5OH, que representa o etanol, mais 3O2, produzindo 2CO2 mais 3H2O. O que a gente vai precisar? Quais as informações que a gente vai precisar? Porque está pedindo aí, olha, foram analisadas as emissões de CO2 envolvidas em dois veículos, um movido a etanol e o outro elétrico, tá certo? Em um mesmo trajeto de 1.000 km. Então, quer saber qual a quantidade de etanol que vai ser economizada em quilogramas, nessa massa em quilogramas, utilizando um veículo elétrico no trajeto, tá certo? Então, o que nós precisaremos aí para resolver essa questão? Eu vou precisar pensar na estequiometria, eu vou precisar das massas molares, da massa molar, principalmente na maneira que a gente vai resolver aqui, a gente vai trabalhar com a massa molar do etanol, convertendo-a para quilogramas por mol, basta dividir por 1.000 para fazer isso daí. E nós vamos precisar lá daquela taxa lá de 2,6 mol de CO2 liberado por quilômetro rodado e também de 0,45 mol de CO2 liberado por quilômetro rodado. Tá? Nós vamos precisar também do trajeto de 1.000 km. Então eu quero saber quanto eu vou economizar em quilogramas de combustível, ou seja, do etanol. Vamos para a resolução. Vamos lá. Para resolver essa questão, a primeira coisa que nós vamos fazer é calcular a quantidade de CO2 emitida em mols no trajeto de 1.000 km para ambos os carros. O veículo tradicional, já que ele tem uma taxa de emissão de 2,6 mols a cada quilômetro rodado, se eu multiplicar essa taxa de emissão pelo trajeto total, que é 1.000 km, eu vou descobrir quanto que ele vai emitir durante todo o percurso. Logo, 1.000 vezes 2,6, observe que o quilômetro do numerador corta com o quilômetro do denominador e a nossa unidade remanescente, que vai sobrar aí, vai ser em mols. Então, 1.000 vezes 2,6, 2.600 mols de CO2. Essa é a quantidade molar de CO2 emitida pelo veículo tradicional. A gente faz a mesma conta agora para o veículo elétrico. Observe que a taxa do veículo elétrico é a emissão de 0,45 mol de CO2 por quilômetro rodado. Se ele rodou 1.000 km, basta
multiplicar a distância total do trajeto, 1.000, vezes a taxa de 0,45. Novamente, quilômetro corta com quilômetro, e a unidade remanescente vai ser mol. Logo, 1.000 vezes 0,45, 450 mols de CO2. Observamos que a diferença de CO2 emitida, basta eu pegar o maior valor e subtrair o 450, né? Então, o maior valor, 2.600, menos 450, quer dizer que essa diferença de CO2 emitida aí é 2.150 mols. Logo, o veículo tradicional, no trajeto de 1.000 km, está emitindo 2.150 mols a mais que o veículo elétrico. Né? Realmente é uma grande quantidade de CO2. Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai utilizar a equação química que aparece aí, devidamente balanceada, para fazer os cálculos de quanto isso representa em termos lá do combustível, do etanol. Porque o nosso objetivo é saber quanto de etanol eu vou estar economizando em quilogramas. Pois bem, pelo balanceamento da equação química, olha que na frente do C2H5OH, que é o etanol, não tem nenhum número. Quando é assim, a gente admite que o número que está aí é o número 1. E esses números que aparecem na frente das fórmulas que estão na equação química representam os coeficientes estequiométricos, que nada mais é que a proporção na qual as substâncias estão reagindo e sendo formadas. O que significa isso? Olha, eu vou trabalhar só com as duas espécies que me interessam aqui, que é o CO2, cuja a gente já viu aí a taxa de emissão, e o etanol, que é o combustível, que eu quero calcular a massa. Lógico, se eu pegar esses coeficientes estequiométricos, então, lá da frente das fórmulas, eu chego à conclusão que o mol de etanol é responsável por liberar 2 mols de CO2. Beleza? Então, o que eu posso fazer? Eu posso fazer uma regrinha de 3 simples, utilizando a quantidade encontrada, né? A diferença de CO2. Então, se 1 mol está para 2 mols, eu faço uma regrinha de 3 aqui e coloco esse 2.150 mols, que é a diferença encontrada para o CO2 emitido nos dois veículos, debaixo do mols de CO2, dos 2 mols de CO2, e uma incógnita qualquer, que a gente chamou de Z, debaixo de etanol. Eu tenho uma regrinha de 3, porque a cada 1 mol de etanol consumido, eu libero 2 mols de CO2. Se eu tenho a quantidade, a diferença, né, encontrada lá de mols de CO2, eu consigo achar a incógnita Z, simplesmente multiplicando cruzado. Ou eu posso ainda imaginar que, se 1 mol é a metade de 2, Z vai ser a metade de 2.150. Né? Multiplicando cruzado, né? 2 vezes Z é igual a 1 vezes 2.150. Passando aí isolando o Z, eu passo 2 para o outro lado dividido, 2.150 por 2, eu vou achar justamente a metade, que é 1.075 mols. Logo, eu tenho essa quantidade que eu economizei de etanol. Olha, veja bem, é um impacto importante tanto no bolso do consumidor, que vai estar lá fazendo esse trajeto, essa viagem de 1.000 km, quanto também em emissão de CO2, que é um gás assim, extremamente responsável aí pelo aquecimento global. Perfeito? Para eu calcular mas eu ainda não tenho a resposta, porque se vocês observarem as alternativas que foram apresentadas como possíveis respostas, a gente vê que eu tenho que converter essa quantidade para massa em quilogramas. Como que nós vamos fazer isso daqui? Nós vamos simplesmente multiplicar esse 1.075 mols pela massa molar do etanol, só que agora calculada em quilogramas por mol, porque eu quero a resposta em quilogramas. Como lá no enunciado foi dado 46 gramas por mol, como 1 quilograma corresponde a 1.000 gramas, eu simplesmente, para transformar 46 gramas em quilogramas, eu dividi por 1.000. Logo, 46 dividido por 1.000 é 0,046. Então, multiplicando mol vezes a massa molar,
Observe que mol no denominador vai cortar com o mol do numerador, né? E aí a gente vai ter o quê? A resposta já em quilogramas. Uma massa, então, economizada de etanol de 49,45 quilogramas. Beleza? Assim, nós chegamos à conclusão que a resposta mais próxima de 49,45 é a letra A, que a gente marca aí 50 quilogramas de etanol. Ok, pessoal? Muito obrigado pela atenção. Não deixem de estudar a estequiometria para o Enem. É uma matéria super importante que sempre cai e pega muito aluno de surpresa. Valeu? Um abraço a todos.